Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ruth, sou universitária de agronomia aqui da UFMT, a Universidade Federal do Mato Grosso. Estou na reta final do curso e hoje a gente vai dar continuidade ao curso que faz parte do meu projeto de extensão, que é o curso de capacitação digital para a propagação de frutíferas. Hoje iniciamos um novo módulo, o módulo 2, que falará sobre os tipos de propagação. Então, hoje é a aula 1 do módulo 2 e nessa aula a gente vai falar sobre propagação assexuada. Esse curso ele é gratuito, ele está sendo disponibilizado no canal do YouTube, também no Instagram. A gente vai divulgando as aulas periodicamente, né? E a gente consegue fornecer essas aulas de forma gratuita para produtores rurais, produtores urbanos ou pessoas que tenham interesse na fruticultura de maneira geral. Então, hoje a gente vai falar o que é propagação assexuada, assim como todos os métodos e as técnicas presentes dentro desse tipo de propagação. Então, falaremos sobre a enxertia. Dentro do método de enxertia, existem 3 principais técnicas, que é a enxertia por garfagem, enxertia por borbulia ou enxertia por encostia. Vamos aprender como diferenciar e qual a importância de cada uma dessas técnicas. Assim como também a estaquia, alporquia e mergulhia. Além do mais, vamos falar sobre a importância e a sustentabilidade que esse método gera no nosso meio agronômico. Então, o que é propagação assexuada? A propagação assexuada é o mesmo que propagação vegetativa. Lembra que no módulo 1 a gente teve a nossa primeira aula falando sobre propagação vegetativa? Então, é a propagação assexuada. A propagação vegetativa, a propagação assexuada, ela nada mais é do que a multiplicação de uma planta. Essa multiplicação, ela se dá pela divisão celular mitótica. Lá na nossa aula, a gente deixou esse termo mais fácil de ser entendido, porque é um termo técnico, né? Mas ele nada mais do que significa que a célula, as células vegetais, elas têm essa capacidade de se dividir em 2 outras células idênticas a ela, totalmente idênticas. E essa divisão, ela faz com que a célula ela mantenha o mesmo conteúdo genético da célula que foi clonada, certo? Então, quando você faz essa multiplicação dessa planta, essa clonagem, a planta que vai ser nova, que está sendo originada, ela vai ser exatamente uma xerox da planta mãe, exatamente idêntica. Isso se dá pela capacidade da totipotência celular, a capacidade que a célula tem de se dividir, se diferenciar e gerar novas estruturas e gerar uma nova planta idêntica à planta mãe. O que a gente precisa entender é que esse método é diferente do método de propagação sexuada, que é via semente, que é a propagação de uma planta através da semente. Nessa propagação assexuada, a gente não tem segregação genética. A segregação genética nada mais é do que a separação genética, ou seja, quando você multiplica uma planta através da propagação assexuada, você vai estar fazendo exatamente a multiplicação do gene da planta. Então, vai ser exatamente idêntico, certo? Não tem mistura nenhuma de gene. Aí isso faz com que você tenha uma uniformidade genética maior, porque você vai estar multiplicando plantas iguais. Você multiplicando uma planta sadia, uma planta vigorosa e uma planta com alta produtividade, todo o seu pomar vai ter essas mesmas características. Então, esse é o conceito principal da propagação vegetativa. Mas a gente precisa saber por que, então, que existem diferentes métodos de propagação assexuada. Isso se dá pelo fato de que cada planta ela tem características próprias, características fisiológicas e anatômicas individuais de cada uma. Por exemplo, quando você observa uma bananeira e você observa uma jabuticabeira, é visível a diferença entre as duas. A estrutura de cada planta é totalmente diferente, assim como as qualidades que existem dentro da planta também são diferentes. E isso justifica o fato de ter diferentes métodos de propagação, que melhor se encaixem às características de cada uma planta. Como, por exemplo, nem todas as plantas podem ser propagadas da mesma forma. Por quê? Como eu já tinha dito, cada espécie possui características próprias. Por exemplo,
Algumas produzem rebentos, a gente vai ver o que é rebentos, que são as estruturas que a bananeira produz. São estruturas que já são prontas, são como se fossem mudinhas prontas, sabe? Especializadas, que são produzidas naturalmente. Outras enraizam por estaquia e muitas precisam de enxertia para formar mudas de qualidade. Aqui, nessa pequena frase, a gente já pode perceber 3 tipos diferentes de propagação vegetativa, propagação assexuada, que seriam os rebentos, que são estruturas já prontas, que algumas plantas têm a capacidade de desenvolver, ou então a estaquia, que é um método de propagação também, ou a enxertia. Então, são 3 tipos diferentes de métodos que se encaixam a 3 tipos de plantas com características diferentes. É isso que justifica o porquê de existir diferentes métodos de propagação. Então, um método que é eficiente para uma planta pode não funcionar para outra. Observe bem essa imagem. Cada planta possui uma estrutura diferente. A planta da bananeira, que é uma planta frutífera, ela produz mudas já prontas. Como assim? Você pode observar na imagem, o zoom que dá, tem pequenas mudinhas de bananeira ao redor. Essas mudinhas são estruturas que a própria planta já produz. Então, a bananeira, o método de propagação mais adequado para ela seria esse, porque essas mudinhas que a planta produz, ela já tem raiz, já tem caule, já tem copa. Então, a partir do momento que elas estão prontas, você pode simplesmente destacar elas ali ao redor da planta mãe e você vai obter uma muda de bananeira 100% igual à planta mãe, sem necessidade de outros métodos de propagação vegetativa que muitas vezes nem obtêm resultados, se tratando da bananeira. A figueira da Índia, você pode observar que ela tem estruturas unidas à estrutura da planta. Por exemplo, essas estruturas pequenininhas são estacas, que são retiradas da planta. A partir do momento que elas são retiradas, que realiza o corte ali, e você coloca ela em substrato, elas vão ter a capacidade de enraizar, porque essas estruturas elas já têm essa capacidade. Você pode observar também na laranjeira. A gente já falou de 2 métodos de propagação diferentes, que é o de rebentos, né, que são mudas já prontas, estruturas já prontas. Tem também a estaquia, que são estruturas que fazem parte da planta e que têm a capacidade de enraizamento através do estímulo certo, que seria a poda, né, dessas estacas. Na questão da laranjeira, o método mais adequado, que melhor se encaixa, seria a enxertia. Por quê? A laranjeira, ela tem uma copa, certo? Se você escolher plantas que tenham uma copa muito produtiva, então você pode querer multiplicá-la, certo? Para você dar essas características de alta produtividade ao seu pomar. Então, você faz a enxertia. A enxertia, ela é a união do enxerto e do porta-enxerto. O enxerto seria a parte da planta que tem característica de copa produtiva, copa bem desenvolvida. E a parte do porta-enxerto, que é a parte da estaca inferior, ela tem características de raiz, uma planta que tem raízes muito vigorosas, raízes muito sadias. Então, pode ser que você tenha o interesse de unir essas 2 características, unindo um enxerto ao porta-enxerto. Dessa maneira, a gente faz uma enxertia. Uma planta que tem uma copa muito produtiva, a gente pode unir ele a um porta-enxerto que tem raízes que vão oferecer resistência a essa nova planta que vai ser formada a partir dessa técnica. Já na videira, a técnica que mais se encaixa também seria a estaquia, semelhante à figueira da Índia. Você pode observar que ao retirar esse pedaço da planta, que é a estaca da videira, você também vai construir uma nova planta exatamente igual à planta mãe, através do método de propagação que é a estaquia. A gente vai detalhar melhor esses métodos mais adiante, mas o interessante nessa imagem é você poder observar que cada planta ela tem características diferentes. Então, ela tem métodos de propagação que mais se adequam às suas características. Então, uma segunda questão que pode ser observada é a capacidade fisiológica de enraizamento. Então, quando retiramos um ramo da planta, algumas espécies conseguem formar raízes rapidamente.
outras não conseguem. Por isso usamos técnica como estaquia, alporquia ou enxertia, dependendo da espécie. Aqui nessa imagem a gente pode ver isso nitidamente. Então, espécies que têm facilidade de enraizamento, a gente faz a propagação por estaquia. Você pode observar ali na imagem, está composta de 4 imagens, né? A imagem da estaquia. Então, é retirada uma estaca da planta-mãe, é feito um tratamento ali na base da estaca, um tratamento para estimular o enraizamento. Essa estaca ela é colocada ou em areia, ou então ela também pode ser colocada em um substrato, né? Dependendo da planta que você estiver propagando. E ela tem essa capacidade fácil de enraizamento. Você pode ver ali na imagem composta como as raízes estão bem desenvolvidas. Então, para plantas que tenham uma facilidade de enraizamento, a gente utiliza o método de estaquia. Já para plantas que têm uma dificuldade maior de enraizamento, que essas plantas elas podem não ter a umidade adequada, elas não têm a resistência adequada, então a gente utiliza o método de propagação por alporquia. Por quê? Você faz essa propagação com a estaca ainda unida à planta-mãe. Então, essa estaca não vai ter problemas com desidratação, não vai perder água. Essa estaca vai continuar recebendo nutrientes e água da planta-mãe. Vai facilitar para que ela tenha condições adequadas de se desenvolver. E outro tipo de capacidade de enraizamento, que é considerado fácil, é correlacionado às estruturas de crescimento prontas, que são brotações basais e rizomas. A bananeira ela tem essa capacidade de produzir estruturas já prontas. Então, você pode olhar ali do lado da bananeira. Você observa mudas que já possuem raiz, já possuem caule, já possuem folhas. O terceiro fator muito importante seria a necessidade de combinar características, ou seja, o uso de porta-enxertos, porque algumas plantas possuem frutos de excelente qualidade, mas raízes pouco resistentes. Outras plantas apresentam raízes vigorosas, porém um potencial produtivo menor. A enxertia ela permite fazer a união dessas duas características. Como você vai estar multiplicando essas duas características, a nova planta que vai surgir através dessa união vai ser uma planta ainda melhor, porque vai ter a melhor característica das duas. O porta-enxerto ele é caracterizado pela alta resistência. Já a copa, em contrapartida, ela também tem as suas características superiores, que seriam acerca da produtividade. Então, a nova planta, formada a partir dessa união, ela vai ter duas características superiores. Agora, diante de todos os fatores que explicam o porquê de existir diferentes métodos de propagação, a gente vai entender como que cada técnica de propagação é executada na prática. Então, vamos entender como que ocorre o processo da enxertia e as suas 3 principais técnicas, que seria a enxertia por garfagem, enxertia por borbulia e enxertia por encostia. Assim como também vamos entender como que ocorre o processo da estaquia, alporquia e da mergulhia. Antes de mais nada, é importante entender que a escolha da planta matriz, ela define qual será a qualidade que a muda vai ter. Ou seja, a qualidade da muda começa na planta origem. Aqui tem um comparativo de 2 plantas, sendo uma planta saudável, de alta produtividade, vigorosa, sem pragas e de boa qualidade. Em contrapartida, uma planta que tem baixa produtividade, está doente, acometida de pragas, frutos deformados e crescimento fraco. É um exemplo prático de que a escolha da planta matriz define o resultado final da sua propagação. Porque como você vai estar multiplicando uma planta exatamente idêntica à planta mãe, se você selecionar plantas que não tenham características superiores, que não tenham características desejáveis, ou plantas que não estejam 100% sadias, você corre o risco de não ter sucesso na sua propagação vegetativa, independente do método que você selecionar. Porque a muda ela tende a produzir as características da planta-mãe. Então, a seleção de uma planta matriz ideal, consequentemente, vai te garantir uma muda ideal. Então, a propagação assexuada em si, ela ocorre pela escolha da planta matriz, a coleta do material, que é a parte da planta que você deseja multiplicar, a propagação em si, que é através dos métodos, que pode ser enxertia, estaquia, alporquia ou mergulhia, isso a depender da espécie que você vai estar propagando,
O produto disso, consequentemente, vai ser a muda e, posteriormente, a planta produtiva. Então, pessoal, uma das etapas principais quando você for escolher o método que você vai propagar a sua frutífera é você ver qual é o método que melhor se adequa a essa espécie. Aqui eu coloquei um quadro que ele evidencia os melhores métodos, né, os métodos mais recomendados para cada espécie frutífera. Para você escolher um método que vai ter um melhor desempenho na sua propagação vegetativa, você precisa ver se esse método ele se encaixa, ele se desenvolve bem para aquele tipo de espécie frutífera. Nessa tabelinha tem uma relação das espécies frutíferas que têm maior importância econômica, né? Como, por exemplo, os citros, a manga, goiaba, maracujá, bananeira e etc. E logo na próxima coluna tem os métodos mais recomendados, como, por exemplo, borbulia, que a borbulia seria a enxertia, né? Enxertia por borbulia. Ou enxertia por garfagem, no caso da manga. Ou no caso da goiaba, tem 2 métodos que são mais recomendados, que é a estaquia e a garfagem, assim como no maracujá. Então, você precisa entender que cada planta, ela tem os métodos que mais se adequam às características da própria planta, que são características fisiológicas e anatômicas, que vai melhor desenvolver e vai ter um melhor sucesso na sua propagação através de determinado método, certo? Aqui, ó, para você ver na manga, a garfagem. É uma técnica que a gente vai destrinchar melhor sobre ela nos próximos slides. Então, você pode ver que na manga já é diferente do que acontece nos citros. Os dois são enxertias, certo? Só que são técnicas diferentes. Na manga é a enxertia por garfagem, lembrando que são métodos que são mais recomendados. Por quê? Porque vai ter um melhor sucesso, um maior sucesso no desenvolvimento da sua propagação vegetativa. Quando você, então assim, você tem que ter em mente, eu quero fazer uma propagação vegetativa de uma espécie de manga, certo? Eu quero propagar uma espécie de manga. Eu tenho uma árvore frutífera de manga que é muito produtiva, que ela tem uma excelente copa, que ela tem frutos de ótima qualidade, frutos uniformes, frutos saborosos. Então, como que eu vou propagar vegetativamente a minha planta? Como que eu vou multiplicar essa planta? Aí você vai ver que para você ter um maior sucesso na multiplicação dessa espécie frutífera, vai ser a enxertia por garfagem, certo? O mesmo acontece para as outras espécies. É preciso fazer essa análise, entender que cada espécie frutífera ela tem métodos que são mais recomendados por ter mais sucesso. Essa tabela, ela tem fonte, tá? É de um livro que trata-se de pomar doméstico caseiro familiar. Eu deixei aqui a fonte para vocês, caso vocês queiram consultar depois. É um conteúdo bem bacana acerca disso. Então, agora a gente vai adentrar, de fato, aos métodos, né, de propagação vegetativa. E vamos falar primeiramente da enxertia. Aqui tem um esqueminha com um passo a passo de como que ocorre o processo desse método, certo? O que é a enxertia? A enxertia, ela é a união do enxerto com o porta-enxerto. O porta-enxerto seria a parte que tem a raiz, que oferece resistência para a nova muda, que é uma raiz vigorosa, uma raiz que vai permitir uma melhor sustentação e um melhor desenvolvimento para a muda em si. E a parte do enxerto, que é conhecido popularmente como cavalo, é aquela parte que vai oferecer características de copa, uma copa produtiva, que vai produzir frutos superiores. Então, aqui está o passo a passo de como é feita essa união. Primeiramente, pela escolha do porta-enxerto, levando em consideração as características da planta, e, por conseguinte, a escolha do enxerto, que seria a parte da planta-mãe, que seria o ramo. Você escolhe um ramo de 18 a 20 centímetros, geralmente, que possua gemas. As gemas são os pontos de crescimento que tem em cada planta. E seguem-se as etapas do processo, que seria o preparo do porta-enxerto, que é feito uma fenda, e o preparo também do enxerto, que é feito uma ponta na base para que ele possa encaixar na fenda do porta-enxerto. Dessa maneira, o campo vascular dessas duas partes vão ficar unidos, formando então o calo,
através do crescimento de algumas células ali que estão na região do câmbio. Isso fará com que abra um espaço para ocorrer, então, o transporte de água, de nutriente, de carboidrato de uma parte da planta para outra. Como que ocorre isso? A gente pode utilizar um exemplo, uma analogia. Por exemplo, de uma cidade a outra, existem as rodovias, que é por onde passam os caminhões que vão abastecer a cidade, por exemplo, com combustível, com mercadoria, com medicamentos, ou do que quer que a cidade precisa. Então, essa rodovia é por onde acontece o transporte de nutrientes necessários para as pessoas que estão naquela cidade. Imagine que tem uma ponte nessa rodovia e essa ponte acontece algum acidente que ela venha a cair, ou seja, vai interromper o fluxo de transporte. Os alimentos, combustível, medicamentos e etc. que seriam levados até aquela cidade têm o seu fluxo interrompido. Enquanto você não restaurar aquela ponte e reestabelecer esse fluxo, a cidade vai ficar sem abastecimento, correto? Semelhantemente a isso, é o câmbio vascular. O câmbio vascular é como se fosse essa rodovia por onde passa água, nutrientes e carboidrato de uma parte da planta para as demais. Quando a gente faz esse processo de corte, para posteriormente acontecer a união das duas partes da planta, é como se você tivesse quebrado essa ponte, como se você tivesse derrubado essa ponte por onde passam os nutrientes. E o fato de você unir uma parte da planta a outra faz com que essa rodovia seja estabelecida. Só que para isso acontecer, a ponte é como se fosse o câmbio vascular. Precisa ocorrer a união desse câmbio vascular, a reconstrução desse câmbio vascular. Então, as células que elas estão ali na base do enxerto, estão na base do porta-enxerto, elas vão começar a se multiplicar, ou seja, então ocorre essa união do enxerto com o porta-enxerto. As células do câmbio que estão aqui na base do porta-enxerto vão se unir às células que estão aqui na base do enxerto. Ou seja, essas duas células elas vão se multiplicando, até que elas encontrem uma a outra, certo? E elas formam um novo tecido, que chama-se calo. É um tecido de cicatriz. Então, quando ocorre essa união, vai se reestabelecer novamente a rodovia. Então, os nutrientes passarão livres de um lado para o outro da rodovia, usando isso como exemplo, para que a gente possa entender o papel do câmbio vascular. Porque o papel do câmbio vascular é justamente esse papel de transporte. Transporte de água, de carboidrato e de nutrientes. E também de hormônios ou de demais substâncias que existem na planta. Então, a importância de se unir corretamente o câmbio vascular das duas partes da planta é o que vai determinar o sucesso ou não da sua enxertia. Após essa união, a gente precisa proteger esse tecido que está exposto. Então, a gente protege isso com uma fita, impedindo que fique exposto e possa ser atacado por alguma praga ou algo semelhante. Então, logo após todas essas etapas, todo esse processo, vai ter a formação de uma nova muda, que é ali o resultado final, certo? Esse aqui é uma descrição geral do que é a enxertia, porque a enxertia ela tem algumas técnicas dentro desse método, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, uma das primeiras técnicas é a enxertia por garfagem, que é de fenda cheia. É o mesmo procedimento, você seleciona um porta-enxerto, certo? E você vai fazer nele, vai preparar ele, vai fazer o corte, né, em fenda, nesse porta-enxerto. O corte, na realidade, é para receber a parte superior, que seria como se fosse uma estaca, né? E na estaca você também vai fazer esse corte. Então, ambas as duas partes, elas requerem que você prepare, né, as duas partes. Então, no cavalo, que é o porta-enxerto, você faz esse corte em fenda, justamente para encaixar a parte superior, que seria o cavaleiro. Então, ali tá, nessas imagens está detalhando o que está acontecendo em cada etapa desse processo. E lá na parte 6, no final, a gente já tem
a união dos dois propriamente dita, certo? Essa imagem não ficou tão ilustrativa assim, porque a fita está abaixo, né? Não está ali exatamente onde aconteceu a união. Porém, o correto é como na imagem anterior, que a fita ela faça essa proteção de onde ocorreu a união, tanto do enxerto quanto do porta-enxerto, para impedir que nenhum patógeno ou nenhum inseto possa achar uma brecha ali, né? E possa entrar e danificar a muda. Então, o resultado da união desses dois é uma nova brotação, que é como você está vendo aqui. Essa brotação ela ocorre no cavaleiro, que é a parte superior, que tem a característica de uma copa produtiva, certo? Porque a parte inferior, ela possui a característica de um bom enraizamento. Então, essa parte, ela já está em atividade, as raízes já estão em atividade, certo? Então, o que vai continuar ali se desenvolvendo vai ser a parte de cima. Isso vai resultar em uma nova muda. Aqui embaixo tem as características de alguns erros que pode acontecer, né, nesse processo, que é, por exemplo, a união incorreta dessas duas partes, que é o cavalo e o cavaleiro, que aí resulta numa situação negativa, porque não vai ter o pegamento do enxerto propriamente dito, né? A gente sabe que para o preparo dessas técnicas você precisa ter qualidades como uma boa umidade adequada, certo? Temperaturas adequadas também, e você precisa ter um bom substrato. Você precisa ter um substrato de qualidade para que essa muda possa se desenvolver, que ela vai ter todas as necessidades fisiológicas dela atendidas. Aqui, na enxertia por borbulia, continua sendo enxertia, certo? Lembrando que a gente vai falar das 3 técnicas principais que existem dentro desse método. Veja que é um pouco diferente como ocorre a enxertia por borbulia, né? Que ela consiste na inserção de uma única gema. Gema, lembrando que eu falei para vocês, é um ponto de crescimento que existe no caule, que é de onde vai surgir as brotações das novas folhas, certo? Então, essa gema ela também é chamada de borbulha ou escudo. Então, o nome borbulha, ele é exatamente a gema que existe presente nesses caules. Então, essa inserção, ela é destacada da planta matriz e colocada no porta-enxerto. Novamente, existe a escolha do porta-enxerto, que é de suma importância, que é necessário que tenha um porta-enxerto que tenha um enraizamento bom. Na segunda etapa, você vai fazer um corte em T na parte superior, que é a parte da copa, certo? Porque a enxertia ela é a união de 2 partes da planta, o cavalo e o cavaleiro, que são os nomes que são mais conhecidos popularmente. Então, fez esse corte, você vai fazer a abertura em uma lateral, exatamente como a imagem está ilustrando. Fazendo essa abertura, aí na parte da planta que você deseja multiplicar, você vai lá e vai retirar, vai fazer um cortezinho da gema, destacando a gema. Aí você vai fazer a união desse escudo, vai encaixar ele dentro daquele corte em T invertido que você fez lá no seu porta-enxerto. A imagem ela tá bem ilustrativa, então dá para entender bem como que isso ocorre. Então, a retirada da borbulha da planta matriz e depois a inserção dela na planta do porta-enxerto com a gema, certo? Aí você faz a amarração, que é a proteção, né, dessa união que você fez. E também você pode colocar um saquinho plástico para você garantir que o porta-enxerto também tenha uma umidade adequada, esteja protegido de qualquer dano, porque essa é uma técnica que ela exige realmente cuidado, né? Para que você tenha sucesso nessa técnica, ela exige alguns cuidados, certo? Então, o pegamento, ele vai gerar uma cicatriz, que chama-se calo, né? É porque as células que estão ali, que foram cortadas, lembra lá do princípio da propagação vegetativa. Elas vão se dividir. A partir desse estímulo, que foi o corte, elas vão começar a se dividir, certo? E elas, a partir do princípio da totipotência, que é a capacidade delas de se diferenciarem, elas vão se diferenciar em novos tecidos, para poder regenerar novamente e formar uma planta 100%, assim como ela era outrora. Então, o desenvolvimento da muda é o resultado final.
você pode ver que tem ali a união do enxerto com o porta-enxerto e já a borbulha encaixada ali no porta-enxerto. O resultado disso é uma nova muda. A encostia é a terceira técnica presente dentro da enxertia. A encostia, você pode ver na ilustração 1, são duas plantas normais que estão enraizadas, que estão no substrato, que estão com folhas, copas, tudo normal. O que você vai fazer é um pouco do desbaste das folhas, né? Para que a planta não sofra tanto, perdendo água e etc. Você vai fazer o corte no caule da planta de maneira que fica exposto, o corte fica exposto nas duas frentes da planta, para que você possa fazer essa união. Então, duas plantas que estão aqui no substrato, você faz o corte, você une elas duas, assim como está presente na imagem. Faz também o selamento correto, né, com a fita, para que você possa proteger ali a região. E daí ele vai acontecer uma interação dentro do caule, aonde você fez o corte aqui na planta. As células elas vão começar a trabalhar, vão começar a se dividir, vão começar a se multiplicar, certo? Assim como vai ocorrer na outra parte da planta também. E assim essas duas células vão se unir e vão formar um tecido diferenciado, que chama-se o calo, né? Que é a formação do calo. Então, quando você uniu essas duas partes, as células começam a se multiplicar ali dentro, elas se encontram uma na outra e elas formam um tecido diferenciado, certo? As células elas têm essa capacidade, porque elas vão estar unindo duas partes, certo? Elas vão estar unindo o câmbio vascular. Então, olha no esqueminha abaixo ali. Ocorre, né, o rompimento do tecido das duas plantas, elas se unem. A partir do momento que elas se unem e que as células começam a se multiplicar, é formado o calo. Ou seja, elas vão se unir e vão formar um só tecido, vão formar um só câmbio vascular. Isso vai resultar, então, em uma nova muda. E essa nova muda, ela vai carregar, então, a característica das duas partes da planta. Características essas, lembrando do princípio da enxertia. Raiz e também uma copa produtiva. Na enxertia, essas duas características principais são unidas, certo? Então, a nova muda, consequentemente, né, ela está sendo multiplicada, então ela vai carregar essas características da planta-mãe. O método da estaquia, justamente quando você quer multiplicar, né, uma planta que você tenha interesse, uma planta que tenha uma alta produtividade, características que são desejáveis, ele começa novamente pela escolha da planta matriz. Lembrando que essa é uma das fases decisivas, porque como você vai estar clonando exatamente uma planta idêntica, né, à planta mãe, a sua muda vai ter características exatamente iguais à planta a qual você está clonando. É necessário que você escolha bem, né, essa planta e observe as características dela, né, para você ter sucesso. Então, você vai escolher essa planta e vai retirar dela alguma parte que tenha essa capacidade de enraizamento. Então, nesse caso que a gente está ilustrando aqui da estaquia, ele retirou um pedaço do ramo e fez cortes de mesmo tamanho, geralmente de 18 a 20 centímetros cada estaca. E essa estaca, ela tem que ter também gemas, que são os pontos de crescimento, semelhante ao que acontece na enxertia, porque essas gemas é as que vão resultar num novo brotamento, certo? As folhas vão começar a brotar a partir desse ponto de crescimento. Então, a importância de você escolher estacas que tenham essas gemas para que elas possam, então, emitir novas folhas, realizar novamente o brotamento. O preparo das estacas é você cortar elas mais ou menos do mesmo tamanho, né? Retirar as folhas da base e deixar só algumas folhinhas na parte superior, né? Porque na base é onde vai ocorrer o desenvolvimento das raízes. Então, não tem necessidade de ter folhas, até mesmo para impedir que essa estaca possa perder muita umidade através das folhas. Uma questão opcional é você aplicar hormônios, que são hormônios que estimulam o enraizamento. Geralmente, a gente pode aplicar um hormônio indol-butírico, que é um hormônio que ele é sintético, né? Você pode estar comprando. E esse hormônio, ele ajuda no enraizamento.
Então, ele vai estimular o enraizamento na estaca. Lembrando que a planta, ela já tem essa capacidade de enraizamento. Mas com esse hormônio, essa capacidade vai ser potencializada. Então, a planta ela vai enraizar muito mais rápido e vai ter um enraizamento melhor. Vai ter uma maior quantidade de raízes e raízes de melhor qualidade, certo? Aí você vai fazer, então, o plantio das estacas, né, em um substrato apropriado, um substrato de boa qualidade. E aí você vai deixar a estaca um pouco firme, né, o substrato um pouco firme ao redor das estacas. Vai fazer a irrigação após o plantio, para que permaneça úmido o substrato, oferecendo água à estaca, né? E você vai fazer também, você vai manter, na verdade, as estacas em um ambiente sombreado. Então, é muito importante também que você mantenha as estacas, né, no recipiente que você plantou elas ali, em um local protegido, onde ela não vai ter tanta perca de umidade para o ambiente, correndo o risco da estaca secar, por exemplo, e morrer, né? Ela precisa ali de ter umidade disponível para que ela possa se desenvolver. Então, olha para você ver, lá na etapa de número 11, ela começa a formar raízes, certo? Porque ela já está no substrato, ela teve um estímulo correto, que é o corte adequado, né? Isso vai resultar, então, em uma nova muda pronta para o plantio. Porque após o enraizamento das estacas, elas começam também a brotação das folhas, começam a ter novas brotações. Isso vai resultar, então, em uma muda pronta, com raízes e com as folhinhas já desenvolvidas. Então, algumas plantas frutíferas que podem ser propagadas por esse método e que têm sucesso, a videira, a figueira, a romeira, a ceroleira, goiabeira e maracujazeiro. Então, ali você tem um panorama geral, né? Onde as estacas estão ali no substrato, está ocorrendo o enraizamento. Então, as raízes estão retirando água e nutrientes ali daquele substrato. E isso vai fazer com que a planta tenha condições adequadas para realizar a brotação das folhas e resultar, então, em uma muda final pronta. Então, como que um pedaço da planta ele é capaz, então, de gerar uma planta nova? Existe uma explicação por trás disso. Porque a estaquia, ela induz, né? Ela nada mais é do que a indução de formação de novas raízes. Então, a estaca ali, no momento que ela foi cortada, ela tem dentro dela um acúmulo de nutrientes. Porque quando ela está lá na planta-mãe, ela já tem esses nutrientes sendo transportados em todas as partes da planta. Então, obviamente, quando você corta esse ramo, ele também vai ter ali dentro dele certa quantidade de nutrientes. Então, ocorre o acúmulo desses nutrientes, né? Aqui, quando diz acúmulo de auxina e nutrientes, essa auxina é um hormônio vegetal que existe dentro da planta. Esse hormônio é um dos hormônios que estimulam o enraizamento. É um hormônio que já está presente dentro da planta. Ele induz o enraizamento. Então, quando é feito esse corte, e você faz um tratamento ali na base da estaca, um tratamento com o ácido indolbutírico, né? São reguladores de crescimentos, né? E ele ajuda, estimula o enraizamento. Então, aí você fez esse processo do corte, que já é um estímulo. Você fez o tratamento com esse regulador de crescimento, segundo estímulo. E você colocou essa estaca, você plantou ela em um substrato, são já 3 estímulos que a planta vai entender que ela precisa produzir, então, novas raízes. Porque além desses 3 estímulos, existe também o acúmulo desses nutrientes e dessa auxina lá na base da estaca. Esse acúmulo, unido a todos os outros estímulos, faz com que a planta, então, produza novas raízes. Nesse processo, a gente deixa algumas folhinhas na estaca, lembrando disso. Então, essas folhinhas, elas geralmente estão transpirando, elas estão perdendo água para o ambiente. Então, é necessário que você tenha uma alta umidade, né? Você precisa de estar fazendo um molhamento de 2 a 3 vezes por dia nessas estacas, ou então você deixa um molhamento automático, que ele vai ocorrer com mais frequências ao longo do dia, mas que vai manter ali o ambiente úmido e favorável para o desenvolvimento dessas estacas, até que se forme, então, uma nova planta. Já a auporquia, ela é um método de propagação vegetativa onde você não precisa, primeiramente, retirar uma parte da planta, porque você vai fazer essa técnica
com o ramo unido à planta-mãe. Então, com o ramo lá na planta-mãe, você vai fazer um corte, como se fosse um anelamento. Esse anelamento é uma retirada da casca em forma de anel mesmo, ao longo do caule, expondo, né, o caule. Você pode fazer um tratamento, né, que é com os reguladores de crescimento, como o ácido indolbutírico, que é um estimulante, né, do enraizamento, como está ali na etapa 5. E logo após isso, você vai proteger esse anelamento. Isso chama-se anel de Malpique, é o nome técnico dele, porque nada mais é que a retirada da casca em forma de anel ali do ramo. Então você vai estar fazendo um anelamento. Após esse anelamento, você vai proteger, né? Porque você deixou exposto ali a planta, você retirou uma parte da proteção dela. Você vai estar protegendo com um substrato e um saquinho. Ali na ilustração, é exatamente o que se faz na prática. Você colocou um saquinho com substrato, enluvando ali aquele ramo, deixando ele totalmente protegido. Faz uma amarração da parte superior do saquinho, da parte inferior, né? E deixa bem ajustadinho. Lembrando que esse ramo ele está ligado à planta-mãe ainda. Por quê? Porque a auporquia ela é uma solução para o que acontece na estaquia. Algumas plantas elas não se desenvolvem bem por esse método de estaquia. Por quê? Porque elas perdem muita água, certo? Elas não conseguem se manter hidratadas após retiradas da planta-mãe. E nesse caso da auporquia, a gente já resolve esse problema, porque o ramo ele ainda vai estar ligado à planta-mãe, então ele vai estar recebendo nutrientes e a água da planta-mãe ainda, certo? Então ele vai estar ali num ambiente, numa condição mais favorável para o seu próprio desenvolvimento. Então aqui tem um exemplo de plantas que podem ser propagadas por auporquia, como a goiabeira, limoeiro, aceroleira, mangueira, jaqueira, jabuticabeira. Essas são as etapas, então, do processo da auporquia. Logo após a formação das raízes, que as raízes elas vão sair, então, dessa parte que você fez a retirada da casca, você vai fazer o corte. Por quê? Você já vai ter uma muda pronta. Uma muda com um enraizamento e com uma copa. Você, então, só destaca da planta-mãe, faz o corte ali como está na etapa 8, com a tesoura de poda. Você já vai ter uma muda pronta para que você possa, então, plantar lá no seu vaso. Qual é a explicação, então, por trás desse método? Na auporquia acontece da seguinte maneira. Como você fez ali a retirada daquela casca, você fez o anelamento no ramo, você deixou exposto uma parte do ramo. E nessa casca é onde está o floema. Termo técnico, né? Floema, ele é um vasocondutor que passa fotoassimilados. O que são fotoassimilados? Fotoassimilados, ele vem da parte superior da planta, que é onde acontece a fotossíntese, né? Que as folhas, elas captam a luz solar, né? E estocam através de energia. Essa energia, ela é metabolizada pela planta, certo? E o produto disso são os fotoassimilados, que são carboidratos e também são alguns hormônios, certo? Como a auxina, que eu já falei para vocês, que é um hormônio de crescimento, que induz o enraizamento, certo? Então, a planta, ela, através da captação dessa luz solar, ela então produziu esses carboidratos. Então, através dessa produção, ela vai transportar para as outras partes da planta. Ou seja, lá da copa da planta, ela vai transportar esses carboidratos para todas as outras partes da planta. Então, o que acontece? Com esse anelamento, você retirou esse floema, então esses carboidratos eles vão estar sendo impedidos, né, de ser transportados para as outras partes da planta. Então, através desse impedimento, desse bloqueio, vai acontecer um acúmulo, porque a planta vai continuar, né, produzindo esses carboidratos através do produto, né, da fotossíntese. E esses carboidratos eles vão estar se acumulando ali, na parte superior, nessa parte onde está acima do corte do anelamento, fazendo com que esse acúmulo unido, ó, para você ver, são sucessões de estímulos, certo? O estímulo 1 foi o corte, foi esse anelamento, que foi a retirada da casca, certo? E na casca está presente esse floema, que é por onde os carboidratos eles são transportados na planta. O estímulo 2 vai ser o acúmulo desses carboidratos na parte superior do corte.
Então ali vai estar sendo acumulado tanto os carboidratos como o hormônio, certo? A auxina, que é o hormônio de enraizamento, ele induz o enraizamento. Estímulo número 2, certo? Então esses estímulos, eles vão estar fazendo com que? Com que a planta vai formar novas raízes. Porque com o corte, com a retirada dessa casca, as células, elas começam a se dividir. Porque as células têm essa capacidade de se regenerar, né? De se diferenciar em novos tecidos que fazem parte da planta, certo? Novos tecidos vegetais. Então, com esse corte e com o acúmulo do carboidrato nessa parte superior da planta, começa a acontecer novas brotações de raízes, não onde está acontecendo esse acúmulo. Veja bem que as raízes, elas estão na parte de baixo, onde já tem o substrato. Por quê? As raízes, elas surgem da parte superior, onde está acontecendo o acúmulo, e elas vão em direção ao substrato, em busca de água e de nutrientes, certo? Lembrando que esse substrato, ele está umedecido corretamente, e é um substrato que contém nutrientes para a planta. Então, as raízes, elas vão sempre em busca de água e nutrientes, certo? Então, a partir do momento que essas raízes começam a se formar, já está pronto a auporquia. Você já pode fazer o corte nessa parte inferior do ramo e você vai ter, então, uma muda pronta, uma muda nova. A mergulia, ela é um método semelhante à auporquia, certo? A diferença é que na mergulia, você vai estar usando a flexibilidade da planta a seu favor. Porque são plantas que têm caules mais herbáceos, né, que são mais flexíveis. E essa flexibilidade, ela permite que você dobre o ramo e que você possa enterrar ele. Então, você vai continuar produzindo uma muda que está ligada à planta-mãe. Porque daí, você não vai ter, então, o problema de desidratação, para que possa secar a sua estaca e morrer. Porque esse ramo, ele vai estar recebendo água e nutrientes da planta-mãe. Então, ao longo da técnica, o ramo ainda vai estar recebendo água e nutrientes da planta-mãe. Veja bem que na etapa 2 ocorre uma pequena desfolha também, para você evitar que ocorra muita perda de água por parte desse ramo. Você vai fazer também o anelamento, semelhante ao que se faz na auporquia, que é a retirada da casca ao redor desse ramo, né? Perto da planta-mãe, você vai fazer uma cova, e nessa cova você vai enterrar o ramo. Veja bem que a flexibilidade da planta é um diferencial, porque é um caule que vai te permitir fazer a curvatura, dobrar esse ramo, enterrar ele e deixar a parte de cima fora. Veja bem que na etapa número 6 é necessária a fixação com uma estaca, uma forquilha, porque como vai estar enterrado no solo, né, pode ser que com chuva ou pode ser com qualquer outro evento da natureza, possa então retirar esse solo e a estaca voltar para cima. É necessário então fazer essa fixação com uma forquilha, né? E depois cobrir com terra normalmente. Lembrando que é necessário fazer a rega, né? É necessário manter esse solo úmido para que a estaca então possa se desenvolver naturalmente. Consequentemente, vai ocorrer a formação das raízes, né? O brotamento no lado oposto. Por isso que você faz essa dobradura e deixa o ramo fora do solo, porque ele vai começar a surgir as brotações de novas folhas lá nessa parte final do ramo, certo? Então, quando já estiver enraizado, você simplesmente vai lá, faz o corte, desligando, né, essa muda da planta-mãe, e você vai obter então uma muda 100% pronta, contendo raiz, caule e folhas, certo? Aí o próximo passo é só cuidar da muda e continuar observando o seu desenvolvimento. Com relação às vantagens e às desvantagens do método de propagação assexuada, a gente tem então que a planta que você vai estar multiplicando, ela vai manter as mesmas características da planta-mãe. Ou seja, você vai estar multiplicando uma planta produtiva, uma planta que tem um bom enraizamento, e você vai ter então uma árvore de alta produtividade, certo? A produção vai ser mais uniforme, porque como você vai estar multiplicando várias plantas com as mesmas características, então você vai estar atendendo o mercado de maneira geral, porque você vai estar mantendo essa padronização, tamanho de fruto, sabor de fruto, entre outras características que o mercado exige, certo? Além disso,
você vai ter uma entrada na produção mais rápida, que é a questão de você vai estar multiplicando uma planta e, consequentemente a isso, você também vai estar multiplicando a idade daquela planta. Ela vai começar, então, a produzir muito mais rápido, certo? Assim como permite multiplicar plantas superiores, porque tem determinadas plantas que ela tem ótimas características de produção que compensa muito fazer a multiplicação. Então, você não vai estar perdendo, não vai ter mistura genética e correndo o risco de você perder alguma dessas características. Também a possibilidade de uso de porta-enxertos mais resistentes, né, que tenham um sistema radicular mais resistente, mais vigoroso. E outro ponto positivo que também não depende da produção de sementes, certo? Você não precisa, então, adquirir sementes. Você pode estar propagando plantas que você já tenham, que tenham essas características desejadas. Alguma das desvantagens é que pode transmitir pragas e doenças. Porque se você errar na escolha da planta que você quer propagar, e você escolher plantas que estejam doentes ou que estejam cometidas por alguma praga, consequentemente a sua muda ela já vai estar carregando então essas mesmas características. Então você vai ter uma menor variabilidade genética também, porque todas as plantas elas vão ficar muito parecidas. Como você vai estar clonando uma planta, ela vai ter exatamente as mesmas características da planta mãe. Algumas técnicas têm custo elevado, né, requer materiais específicos e em alguns casos mais tempo e estrutura, assim como exige uma mão de obra mais especializada, certo? Necessita de práticas e conhecimentos para obter um bom pegamento. Uma prova disso que eu falei são os detalhamentos que a gente veio falando através dos métodos, que a execução correta na hora do corte, a execução correta na hora de você unir, né, as duas partes da planta é muito importante. Por isso que você requer um conhecimento, para que você possa ter sucesso, então. E nem todas as espécies respondem bem, né? Algumas plantas enraizam ou se desenvolvem com dificuldade em certos métodos. Por isso que é importante o conhecimento sobre o princípio por trás de cada uma dessas técnicas, porque dessa maneira você vai entender quais as espécies que melhor se adequam a quais métodos de propagação. E alguns erros na execução podem reduzir o sucesso, como, por exemplo, cortes incorretos, contaminação, né? Os materiais que você vai utilizar para fazer o corte, os materiais que você vai utilizar, como a fita, né, para fazer a proteção ali da região, eles precisam ser estéreis, né? Precisam ser esterilizados para que não ocorra essa contaminação, ou também uma má fixação que podem causar perdas significativas. Porque se você não proteger muito bem, você deixar entradas ali, pode ser que alguma praga acesse aquele local onde você fez literalmente uma ferida na planta, né? Então, consequentemente, aquela praga vai estar atacando aquela região e você vai ter a perca da sua muda. Então, a propagação assexuada, ela permite produzir mudas idênticas à planta mãe, mas exige escolha correta da matriz e execução adequada da técnica. Tendo em vista a importância desse método de propagação assexuada, a gente tem a uniformidade do pomar, que você vai ter plantas com o mesmo padrão de crescimento e de produção, certo? A preservação de cultivares superiores, porque você vai estar multiplicando essa planta que tenha, né, essas características superiores às demais. Uma produção mais rápida, vai ocorrer a entrada antecipada em produção de frutos, um melhor aproveitamento das áreas cultivadas, que vai ter uma maior produção por área e melhor planejamento, mais produtividade, porque vai ter plantas mais produtivas e de melhor qualidade, certo? Então, consequentemente, com a escolha adequada da planta matriz, uma planta que garanta essa alta produtividade, você, consequentemente, vai obter mudas de qualidade, e essas mudas vão te proporcionar frutos de qualidade, certo? Atendendo, então, às demandas do mercado. Alguns pontos relacionados à sustentabilidade gerada por esse método é uma menor necessidade de replantios. Por quê? A partir do momento que você tem mudas de qualidade, porque você escolheu uma planta matriz de qualidade, você vai ter menos morte de mudas, certo? Você vai ter um maior sucesso no pegamento da muda e, consequentemente, não vai estar necessitando de você fazer o replantio do seu pomar. Assim como o aproveitamento de plantas superiores, como a gente já falou, né? Porque multiplica materiais já adaptados e de alto desempenho, uma melhor adaptação ao ambiente, plantas mais preparadas, né, para as condições de clima e de solos locais, assim como o uso de porta-enxerto resistente,
que garantem uma maior tolerância a pragas, doenças, secas, salinidade e outros estresses. Além disso, uma maior eficiência produtiva, porque vai otimizar o uso de insumos, água, mão de obra e energia. Então, em síntese, produzir mudas de qualidade é o primeiro passo para um pomar produtivo e sustentável. Certo, pessoal? Com isso, a gente finaliza a nossa aula sobre tipos de propagação, né? No caso, a propagação assexuada. A intenção dessa aula foi explicar o porquê existem diferentes métodos de propagação e como que ocorre na prática cada um desses métodos de propagação, assim como o fundamento por trás de tudo isso. Espero que essa aula agregue algo de bom a cada um, né? Que possa trazer um conhecimento, uma visão mais ampla acerca da importância de cada método e acerca também da importância da propagação assexuada em si. E assim eu agradeço pela sua atenção e aguardo você nas próximas aulas do nosso curso de capacitação digital para a propagação de frutíferas. Até breve!